A OMS nunca advogou por lockdowns nacionais como principal meio de controle do vírus. O Dr. Nabarro estava repetindo nosso conselho aos governos para fazer de tudo. Governos, empregadores, comunidades devem aplicar um pacote de medidas comprovadas de saúde pública que sabemos serem eficazes para prevenir a transmissão, incluindo higiene das mãos e respiratória, distanciamento físico, uso de máscara, ficar em casa se estiver doente, etc. Sistema para teste, isolamento, rastreamento e quarentena. As medidas para controlar a Covid-19 dependem das avaliações de risco locais. As restrições de movimento podem estar entre uma série de medidas que os governos podem considerar em certas áreas geográficas. E aí, Pedro, o que você achou dessa? Eu achei foi pouco. Né? Porque, meu Deus do céu, é um nível de teatro satânico, entendeu? É uma ciranda do Satanás mesmo. Lembro-me muito bem dos preocupados juízes do STF chegando a dizer que contraditar a OMS era crime de responsabilidade. Né? Veja só, a OMS com toda a sua segurança, né? Dando sempre os melhores conselhos. E se você ousasse contradizer a OMS, você estaria incorrendo num crime de lesa pátria, de lesa humanidade, porque a OMS é a guardiã da ciência. Então, as medidas que foram colocadas para a população como as mais necessárias, as únicas coisas que a livraria da morte certa, o órgão que estava embasando, né, dando o sustento de autoridade a essas medidas, acabou de dizer que elas não devem ser usadas como meio primário. O que é que isso significa? Significa que passou da hora de qualquer pessoa que tenha uma inteligência normal e tenha virtude o suficiente para reconhecer que foi feita de otária, dizer em alto e bom som: nós fomos feitos de idiota. O Covid escancarou o maior golpe midiático, o maior golpe sanitário da história humana. Isso foi um engodo do início ao fim. Não significa, é óbvio, que o vírus não exista, ou que o vírus, tornando-se agudo, ele não tenha suas mazelas e não leva até as pessoas a óbito. É claro que não. Mas existe um caminhão de doenças que fazem isso também, incluindo a gripe comum, a pneumonia, tuberculose, etc. O vírus foi mais um que não estava no catálogo, apareceu e, obviamente, como em qualquer surto, teve uma expansão rápida e causou seus estragos. Mas os estragos foram muito menores do que os anunciados e as medidas feitas para parar esse estrago, né, já inchado, já inflado pelas notícias, para parar a ação do vírus, são piores do que o vírus. E a autoridade que embasava essas medidas acabou de negá-las. Puta que pariu! O que é que falta a vocês para assumir assim? Nós fomos feitos de idiota. Nós fomos feitos de idiota, caímos no maior golpe da história da humanidade. Um golpe em escala global. Pessoas se mataram por conta disso, quebraram seus negócios, pessoas foram presas, todo tipo de arbitrariedade foi cometida, inclusive o cara aí da OMS falando em soluções locais. É óbvio, porra, que tem que ter soluções locais. Você não pode tratar São Paulo como você trata Sumé, aqui no interior da Paraíba. Não tem como. E a medida de isolamento foi aplicada desconsiderando, tratorando todas as peculiaridades regionais. Pelo amor de Deus, é claro que isso é uma estupidez. É claro que a transmissão não se dá da mesma maneira, ou ao menos que se dê da mesma maneira, mas é óbvio que as consequências sociais não serão as mesmas se você está num centro urbano como São Paulo e se você está numa cidadezinha do interior. É óbvio que não. Então, o que ele diz aí, o isolamento das pessoas doentes. Meu Deus do céu, precisa ser um gênio para saber que se você tem uma doença contagiosa, é salutar que as pessoas que já estejam contaminadas sejam isoladas das pessoas saudáveis. A humanidade vem fazendo isso há milênios, porque é o óbvio. É o óbvio, é como se dizer, a humanidade vem bebendo água há milênios. Claro, porra, ela ia fazer o quê? É o óbvio, né? Você tá com sede, você bebe água. Tem uma pessoa que está doente e a doença é contagiosa, você isola aquela pessoa que está doente dos outros membros da comunidade e tenta tratá-la de maneira que a doença não se espalhe. Isso é o óbvio do óbvio, sempre foi feito ao longo da história humana. O que nunca foi feito, até porque não tinha meios técnicos para isso, é uma tirania, foi uma imposição tirânica de você congelar sociedades inteiras sob
a autoridade desta merda aqui, que é a OMS. Tá certo? Não tem outro nome. Não tem outro nome. Quer dizer, merda, como diz o velho clichê, né? Serve pra alguma coisa. Né? Tanto serve pra quem jogou, como serve pra quem vai usar como adubo. Aqui não serve pra nada. A OMS não serve pra nada, a não ser pra esse tipo de palhaçada. Então, daqui pra frente, qualquer medida que tenha como base uma autoridade científica, iluminada, divina da OMS, a pessoa que coloca isso para fora deve levar uma cusparada metafórica, tá certo, minha gente? Porque senão vão me acusar de incitação à violência, né? Uma metafórica cusparada, porque não deve ser levada em consideração, pô. Não deve ser levada em consideração. Então, é isto. Todos fomos feitos de otário. Alguns foram feitos de otário por muito tempo, alguns por pouco tempo, né? E alguns serão ainda por longa data. Eu me lembro de Alguns se acostumaram. Alguns se acostumaram, exatamente. Né? Alexandre Soares Silva, acredito que é o nome dele, disse algo interessante no Twitter, que o Brasil vai acabar a semelhança daqueles japoneses que foram encontrados na década de 50, nas florestas, escondidos, achando que a guerra ainda estava rolando. Vai ter gente tipo aquele japonês, só que assim, mostrando, ó, tá morrendo tantas pessoas, olha o mapa, olha não sei o que, olha não sei o que. Vai ser desse jeito, entendeu? É o abominável homem do minhocão, do conto de Yuri Vieira. Pronto, aí tem gente que vai estar daquele modelo. Então, pessoal, é isso. Fomos feitos de idiota. E essa organização não serve para nada, e qualquer político que embase as suas decisões na suposta autoridade divina dessa organização também não serve para merda nenhuma.